Olá, gente, muito boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui de novo, né? De vez em quando a gente dá uma distanciada em função da vida, né? De tudo que acontece na vida da gente, mas a gente volta, a gente está aqui firme, forte e rígido, né? Aqui, como vocês podem ver aqui na minha tela, tem um parzinho de orelha mexendo aqui, ó, tá vendo? Olha lá, tá vendo? Esse é o Giló. Meu gatinho tá aqui, que começa a tocar as músicas, né? Da nossa prece, da nossa concentração aqui, ele se aproxima e vem ouvir. Né? Ao fundo a gente ouve a música do John Easton no site Upbeat. E como vocês sabem, essa daqui é uma playlist onde a gente faz preces regulares. Né? Essa semana foi uma semana bem atarefada, bem cheia de coisas mesmo acontecendo aqui na minha vida e tal. E aí, em função, né, tive que viajar também, então não estive em casa, estava difícil de gravar. Mas estamos aqui de novo. Hoje um sábado em Bragança Paulista e nós vamos lá então para nossa prece regular. Como vocês sabem, a gente faz aqui, né, nesse momento de prece usando 3 livros base. Um deles é o Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec. Outro livro que a gente também usa como uma referência para as nossas reflexões é esse livro aqui, que é o livro Momentos, do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito do Emmanuel. E o terceiro livro que a gente usa aqui também é esse livro do Ciro Prembaba, Flor do Dia, Mensagens de Amor e Autoesclarecimento. Tá certo? O Giló acabou de saltar lá pro lugarzinho dele, que é em cima do modem. E como vocês sabem, nesse momento eu já fiz alguns momentos de respiração e de reflexão para entrar nesse clima da prece, tá certo? E aí a gente começa então a evocação dos nossos bons amigos e a partir disso a gente então vai para a prece em si. Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, teu nome seja louvado. Mais uma vez estamos aqui presentes para poder louvar o teu nome e rezar um pouco. Pelos nossos amigos, pelas pessoas a quem amamos e desejamos. Pedimos humildemente a vós, os bons espíritos, que ajudem a orientar os nossos pensamentos da melhor maneira para que possamos colher dessas leituras os melhores significados e sentidos e que obviamente possamos trazer disso uma boa reflexão. Que vós, os bons espíritos, também nos ofereçam a proteção, que nós possamos elevar os nossos pensamentos até as ideias cristãs e com isso possamos orar e vibrar positivamente pelos nossos amigos, entes queridos e consciências necessitadas. E que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Página 252. Observai os pássaros no céu. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes
os consumirão, onde os ladrões os desenterram e os roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os consumirão, onde os ladrões não penetram nem roubam, pois está onde está o vosso tesouro, onde está também o vosso coração. É por isso que vos digo, não vos inquieteis por encontrar o que comer para o sustento da vossa vida, nem por terdes roupas para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais do que um alimento, e o corpo não é mais do que a roupa. Observai os pássaros no céu, eles não semeiam e não colhem e não guardam nada nos celeiros, mas vosso Pai Celeste vos alimenta. Vós não sois muito mais do que eles. E quem é aquele dentre vós que pode, com todos os seus cuidados, acrescentar à sua estatura a altura de um côvado? Porque também vos inquieteis pela roupa? Observai como crescem os lírios nos campos. Eles não trabalham, não fiam, e entretanto eu vos declaro que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, nunca se vestiu como um deles. Se, pois, Deus tem o cuidado de vestir desse modo uma erva dos campos, que hoje existe e que amanhã será lançada à fornalha, quanto mais cuidado terá em vos vestir, homens de pouca fé. Não vos inquieteis dizendo: que comeremos ou que beberemos, ou com que vestiremos? Ou como fazem os pagãos que procuram todas as coisas. Vosso Pai sabe que tendes as necessidades delas. Buscai, pois, primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Por isso não fiquei inquietos pelo dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. A cada um basta a sua aflição. Está no livro do Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 21 e versículo 25 a 34. E 34, né? E aí vem a explicação. As palavras dos ensinamentos de Jesus interpretadas ao pé da letra seriam a negação de toda a sua previdência, de todo o trabalho e, por conseguinte, de todo o progresso. Dessa forma, o homem seria reduzido a um espectador passivo e as suas forças físicas e intelectuais não teriam atividade. Se essa tivesse sido a sua condição normal na Terra, jamais teria saído do estado primitivo, e se o fizesse dessa condição sua lei atual, viveria sem ter nada a fazer. Esse não pode ter sido o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse, em outras vezes com as suas próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem roupas e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Essas palavras devem ser entendidas apenas como alegoria poética da previdência, que jamais abandonaria os que nela depositariam sua confiança, mas que, por seu lado, trabalham. Se nem sempre vem a ajuda com o socorro material, inspira-lhes ideias com as quais encontra os meios de se livrar das dificuldades por si mesmos. Deus reconhece as nossas necessidades e atende segundo o necessário. O homem, sempre insatisfeito em seus desejos, nem sempre se contenta com o que tem. O necessário já não lhe basta, tem a necessidade do supérfluo. A providência deixa-o entregue à sua própria sorte. Torna-se então infeliz por sua própria culpa e por ter tido ignorado a voz interior que o advertia em sua consciência.
Deus deixe sofrer as consequências disso, a fim de que lhes sirvam de lição para o futuro. A terra produzirá o suficiente para alimentar todos os seus habitantes quando os homens souberem administrar os bens que ela, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo. Quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, como entre as províncias de um mesmo império, o supérfluo momentâneo de um suprirá a insuficiência momentânea de outro, e todos terão o necessário. O rico então se considerará como um homem que tem uma grande quantidade de sementes. Se as plantar, produzirão ao cêntuplo para ele e para os outros. Se as comer sozinho ou se a desperdiçar o excedente do que não conseguiu comer, elas não produzirão nada, e delas não tirarão proveito para os outros. Se as guardarem em seus celeiros, os vermes as comerão. Foi por isso que Jesus disse: não acumuleis tesouros na terra, pois são perecíveis, mas acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outras palavras, não vos apegues demasiadamente aos bens materiais e nem lhes dê mais importância do que aos bens espirituais, e aprendei a sacrificar os primeiros em benefício dos segundos. Não é com as leis que se decretam a caridade e a fraternidade. Se elas não tiverem no coração do homem, o egoísmo imperará sempre. Cabe ao Espiritismo fazê-la penetrar nele. Esse raciocínio, né, claro, é bem claro, porque obviamente não tem nada de específico nos textos, né, mas obviamente a gente entende que o sentido é exatamente esse, né? A gente deve dar uma importância, né, maior para a vida espiritual. Afinal de contas, é a verdadeira vida, e a nossa passagem aqui pelo planeta obviamente é muito curta, né? Quem já teve a felicidade de ter uma saída fora do corpo, né, ou seja, uma EQM, ou então uma própria viagem astral, né, obviamente tem certeza absoluta disso, de que realmente a vida espiritual é muito mais interessante, muito mais, vamos dizer assim, consistente do que essa daqui, né, que essa é a realidade que a gente vive. Então é importantíssimo que a gente cuide minimamente dessa realidade, né, na medida do possível, plantando as sementes que no futuro germinarão. Ou seja, a gente precisa minimamente cuidar, né, da nossa parte espiritual, vamos dizer assim, a fim de que quando a gente de um jeito ou de outro for arrebatado para essa outra realidade, naturalmente isso não seja uma grandíssima novidade, né? E obviamente a gente, vamos dizer assim, porque o problema não é você mudar de realidade, o problema é você ter essa, vamos dizer assim, essa interrupção nesse processo de evolução, né? Então a gente fica aqui esperando um dia essa tal justiça divina, né? E a gente acha que não precisa fazer muita coisa aqui, porque um dia essa justiça divina chega e termina tudo. Muita gente acredita nisso. E isso naturalmente faz a gente levar a vida com languidez, né? Ao passo que se você soubesse que todos os dias você evolui um pouco e você está indo em direção a alguma coisa, naturalmente isso já te dá uma vontade maior de se interessar por outros assuntos, outras atitudes, outras coisas que obviamente vai, de certa maneira, indo lapidando, né, essa sua consciência na medida do possível, não seja com instrução, com raciocínio, com, enfim, né. Então, basicamente é isso, né, que a leitura aqui do texto de hoje diz, que justamente a gente deve se preocupar minimamente com essa nova situação que nós pretendemos no futuro, que é sermos melhores do que somos hoje, né? Então a gente tem que, na medida do possível, buscar isso, tá certo? Enfim. Eu gostaria que nós hoje
Essa semana uma pessoa relativamente próxima faleceu. Não é da minha família, mas é uma pessoa relativamente próxima. E eu gostaria que nós pudéssemos fazer uma prece pelas pessoas convalescentes e também pelos recém-desencarnados, vamos chamar assim. E eu estou falando disso porque essa semana eu tive umas sensações em relação a essa pessoa. E eu gostaria que nós pudéssemos fazer uma prece para esse tipo de consciência, né, que está nessa situação, né? Seja de doença grave, de desencarne iminente ou, enfim, o próprio desencarne em si. Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, estamos presentes aqui nessa noite com a intenção de enviar energias para os nossos irmãos que estejam convalescentes, recém-desencarnados ou consciências necessitadas de energia. Sendo assim, pedimos humildemente a vós, os bons espíritos, que orientem os nossos pensamentos, a fim de que nós possamos gerar um movimento favorável que ajude esses nossos irmãos. Que vós, os bons espíritos, possam insuflar vibrações de paz, de amor, de amizade, de tranquilidade, de saúde, e que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Não gritemos eu quero, mas afirmemos em nossa condição de espíritos imperfeitos. Se eu posso querer. Que obviamente é um convite à humildade, né? A humildade no sentido de compreender a nossa pequenez, a nossa significância, né? Porque é aquela história, se entre os homens a gente pode gritar, a gente pode esbravejar, a gente pode, né, ferir, em relação às coisas espirituais isso não é uma realidade, né? Então, de certa maneira, se a gente quer esbravejar contra alguma consciência do bem que esteja próxima, ela naturalmente vai se afastar, né? Ela não vai dar a importância necessária e vai se afastar de nós, mesmo nos amando, né? Então, a gente precisa deixar de ser ridículo, né? No sentido de querer usar as nossas referências humanas encarnadas, né? De densificação, de densidade, como é o nosso caso, né? Para querer impor regras ou balizar o funcionamento do mundo espiritual, segundo as nossas ideações, as nossas crenças, né, os nossos entendimentos da realidade, né? Quer dizer, eles têm coisas que são muito mais sutis, muito mais poderosas e abrangentes do que a gente consegue imaginar. Então, na medida do possível, a gente deve fazer um exercício de humildade,
né? Tentando balizar o nosso tamanho, a nossa significância, que é o mais importante, né? Enfim, se eu posso querer, né? Vamos fazer uma prece agora por nós mesmos, né? Uma prece em que a gente possa pedir por nós mesmos, pedir pelos nossos familiares, para que os espíritos nos ajudem. Vamos lá? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Bons espíritos, nós pedimos humildemente que vós possam orientar os nossos pensamentos, permitindo que nós possamos encontrar tranquilas saídas para os embrólios e dificuldades da nossa vida terrena. Vós, os bons espíritos, que tão bem nos conhecem, podem, se assim quiserem, plenamente ajudar-nos a escolher o caminho correto que devemos seguir. Vós, os bons espíritos, conhecem muito bem as necessidades que temos e podem nos ajudar a sanear essas tais dificuldades. Que vós, os bons espíritos, possam ampliar os nossos pensamentos e a nossa capacidade de percepção. E que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja. Graças a Deus. Página 140, desculpa. Liberdade para escolher. Eu estou trabalhando para que haja cura nas relações. Refiro-me a uma mudança do eixo. Querer receber menos e dar mais. Porque essa é a chave para o fim daquilo que é uma das principais causas do sofrimento nesse planeta. A carência afetiva. Não depender de ninguém para ser feliz é liberdade. Você não fica com alguém porque precisa, mas simplesmente porque quer. Somente essa liberdade permite a escolha. É um negócio interessante, né, gente? Porque quando você está carente, né, emocionalmente, você fica procurando pessoas para se apoiar emocionalmente, né? Pessoas que vão dar eco àqueles sentimentos de carência que você está vibrando, né? Então, naturalmente, se for um relacionamento amoroso, naturalmente você vai encontrar a primeira pessoa que estiver ali na tua frente, né? Por outro lado, acredito que quando você não se deixa levar totalmente pela carência afetiva, né, naturalmente você tem um poder de escolha melhor, né? Porque
você decide ficar do lado do outro, se sim ou se não, né? O problema é que, por exemplo, em muitos relacionamentos, né, afetivos, quando as pessoas começam a se relacionar, elas trazem essa carência endêmica, né, perene dentro de si, né? E aí naturalmente elas vão para um relacionamento onde elas se arrebentam, né? Porque às vezes dentro dessa carência o outro, né, o parceiro, a parceira não consegue, vamos dizer assim, sanear aqueles buracos que você traz no peito, né? E aí naturalmente vai se criando um abismo, né, onde você está totalmente vazio, cada vez mais vazio ou vazia, e aí você busca cada vez mais a atenção do outro, o apoio do outro, o carinho do outro, a compreensão do outro, e não encontra, porque o outro não tem como te oferecer, porque ele também carrega dentro dele ou dela um buraco muito grande, né? E isso obviamente é um prato cheio, né, para que a vida use isso para ensinar você a se valorizar, a você prestar atenção em você mesmo, né? Então, infelizmente, esses relacionamentos são muito doloridos e eles terminam logo, geralmente, né? Mas é uma grande questão, isso não, a gente não está fazendo nenhuma caça às bruxas aqui, é natural que isso possa acontecer. A questão é que a gente enfrenta essas dificuldades, é difícil a gente, né, ser educado e ser treinado para observar para a carência e identificar essa carência, né? Tipo, não, eu só tô carente, né? E aí sim, a partir disso, tomar uma decisão se você quer seguir com o relacionamento ou não. Mas obviamente a gente está falando aqui de um relacionamento, né, marital, vamos chamar assim. Mas existem muitos outros, né? Por exemplo, às vezes um pai ou uma mãe, né, de um jeito ou de outro, pelo comportamento que acabam tendo, né, inspiram traumas, né, nos filhos. E é engraçado que esses filhos já vêm com essas lacunas, com esses buracos, né, implantados dentro deles, né, em função de tudo. Não é que eles são culpados ou eles deveriam sanear isso, não é isso, né? Mas eventualmente, na maioria das vezes, isso acontece. E a nossa educação, que é uma educação laica, militar, né, ela, vamos dizer assim, ela obviamente não prioriza essas coisas. E aí a gente vai abrir precedente para que a pessoa procure, anos mais tarde, um profissional da saúde para poder tratar essas questões, né? É engraçado que hoje, felizmente, né, as crianças já são encaminhadas para ter um acompanhamento psicológico, né? Mas antes isso não era comum. E aí a gente só se apercebia que tinha verdadeiros problemas depois da vida adulta, depois de mais de uma dezena de frustrações, a gente fala, acho que eu preciso de um tratamento, de um psicólogo, de um psiquiatra, de alguma coisa, eu preciso procurar alguma coisa, porque tem um monte de coisa na minha cabeça que não faz sentido, né? E enfim, o que eu quero dizer com isso é que você às vezes precisa caminhar uma boa jornada na tua vida para aprender que está fazendo tudo errado e começar tudo de novo, né? E, por exemplo, se a gente tivesse na nossa educação uma maneira de que a gente pudesse aprender a identificar essa carência, como que a carência se instala, como que a carência se manifesta, né? Se a gente tivesse possibilidade de entender isso com facilidade, naturalmente a gente estaria mais preparado para essa vida adulta, né? Mas tudo isso é um processo que não é só um processo de evolução, acredito, porque ele está diretamente relacionado com a questão cultural, com a questão educacional de um país, né? E é óbvio, né, que se a gente escolhe vir reencarnar num planeta num país como esse, que tem esse tipo de cultura, né, que não olha diretamente para os sentimentos, para as emoções, para os traumas, né? Como identificar, como fazer essa auto-observação,
É claro que se a gente demora mais para aprender isso, a gente vai ter que pagar o preço por não saber, né? Porque a vida naturalmente vai seguir, vai cobrar, mas não tem problema, né? É tipo assim, ó, vou dar um exemplo mais simples. Imagine uma menina, né, uma menina que está crescendo, né? Independente dela, a menos que ela tenha algum problema específico, né? Independente disso, quer dizer, se ela está afim de saber ou se ela não está afim de saber, tem uma coisa que faz parte, né? Que é, por exemplo, no caso da menina, ela vai menstruar, por exemplo. Então, assim, se ela quer saber ou se ela não quer saber disso, se ela vai procurar informação ou não, ou se ela... isso é uma lei da natureza, né? Então, naturalmente, isso vai acontecer, não tem como. E na nossa formação psicofísica, vamos chamar assim, o que acontece é que se a gente já vai procurar um relacionamento, entrar num relacionamento sem entender essas questões de carência, como é que ela funciona, como é que ela se instala, os reflexos, naturalmente você vai ter problemas, você vai ter carência. Algumas carências que na maioria das vezes podem influenciar no relacionamento. E aí não tem o que fazer, né? Só tem um jeito. É aprender da pior maneira, que é tomando pancada, né? Ou seja, o que eu quero dizer aqui é que quando você não está afetado pela carência, você tem um poder de escolha maior. Você pode naturalmente decidir, né? O que você efetivamente quer para sua vida. Agora, quando você está carente, não, qualquer coisa te serve, né? E isso é um problema. Isso passa a ser um problema na medida em que você vai ter que acabar se responsabilizando pelos sentimentos do outro, né, da outra, né? Você vai ter que se responsabilizar. E se não houver naturalmente uma recíproca a respeito disso, pronto, está instalado um problema grande na tua vida, né? Então é importante que a gente saiba reconhecer as nossas dificuldades, as nossas carências, o que é carência, como é que ela se instala, esse tipo de coisa, para que a gente tenha uma autonomia maior sobre a nossa vida emocional e naturalmente se desenvolver mais como espíritos e como consciências, né, que somos. Vejam que nesse caso aqui eu não cito nem das consequências e nem quero entrar numas, né? Porque a ideia aqui é a gente promover uma reflexão. Então, se você acha que o que eu estou falando faz algum sentido para você, você pode naturalmente comentar aqui no vídeo, mas comece a se perguntar, né, se lhe falta alguma coisa, né? Se te falta alguma coisa dentro do relacionamento, ou se já te faltava antes de você se relacionar, se falta na sua vida, né? Isso é uma coisa importante da gente refletir. Tá certo, gente? Então, esse é o raciocínio. Esse é o raciocínio do dia de hoje, né? A reflexão do dia de hoje. E enfim, agradeço a presença de todo mundo aqui e a gente se vê em breve em mais um Evangelho no Lar, tá bom? Até lá.